Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, povo promessista. Eu sou o pastor Adelmilson e você está no Sala Pastoral. Como vocês sabem, o Sala Pastoral é esse ambiente da Igreja Adventista da Promessa, um ambiente virtual, vai ao ar sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, e é uma produção da TV Viva Promessa. Nós estamos com uma série de programas onde nós apresentamos a todos vocês a missão da igreja. A nossa série é Promessa, uma igreja missionária. E se você não participou, acompanhou e assistiu os programas anteriores, nós falamos, nos últimos programas, falamos sobre uma igreja com a sua expansão a partir da Europa. Falamos também de ações humanitárias que também ajudam o avanço e a expansão da igreja. E hoje nós temos um tema especial para todos vocês. Então eu gostaria que vocês nos ajudassem agora. Por quê? Porque o Sala Pastoral tem a intenção, o objetivo de levar o amor de Jesus Cristo a todas as pessoas. E você pode nos ajudar. Como você pode nos ajudar? Curta esse vídeo, envie o link para os grupos de WhatsApp. Na igreja nós temos muitos grupos, Ministério de Louvor, Diaconia, Grupo Pastoral, o Grupo Geral da Igreja Adventista da Promessa da tua igreja local. Temos também grupos de família, de amigos. Vocês podem enviar o link para esses grupos para que eles também acompanhem o Sala Pastoral. Porque se você fizer isso, você vai tornar este programa mais relevante e o YouTube acaba disponibilizando para mais pessoas. Assim, outras pessoas também terão acesso ao conteúdo e o Evangelho de Cristo Jesus. Bom, estamos então compartilhando com todos vocês este tema sobre a missão da igreja. E já vimos aqui uns 10 programas sobre a missão da igreja. E hoje falaremos sobre a expansão da Igreja Adventista da Promessa na África. E temos um convidado especial, um amigo, um irmão de caminhada, um pastor, que vai falar com a gente sobre a expansão da nossa igreja na África, em um país. Você vai acompanhar depois da vinheta. Então nós vamos chamar a vinheta, em 15 segundos nós voltamos com este tema, a expansão da Igreja Adventista da Promessa no continente africano. O propósito da igreja, aquela igreja que nasceu com o grande evento do Pentecostes, em Atos capítulo 2, era alcançar os confins da terra. Quando eu olho para as Escrituras Sagradas, especialmente Atos 1, versículo 8, quando Jesus disse que a igreja receberia autoridade espiritual, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Há um propósito neste poder, ser testemunhas, onde há uma mobilidade. A igreja sai e vai. A partir de Jerusalém, a igreja alcançaria, depois de Atos capítulo 13, os confins da terra. E hoje, a Igreja Adventista da Promessa, a tua igreja, a minha igreja, a nossa igreja, aquela igreja que nasce lá em Pernambuco, na Rua da Alegria, 24 de janeiro de 1932, a tua igreja está caminhando em direção a outros países. E para isso a gente está recebendo aqui na sala, no Sala Pastoral desta sexta-feira,
Pastor Moisés, e o pastor Moisés está falando direto lá de Portugal. Estou aqui no estúdio da TV Viva Promessa, pastor Moisés em Portugal, e a gente vai conversar um pouquinho. Pastor Moisés, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus, dê a paz do Senhor para esse povo abençoado do Brasil e do mundo. Olá, pastor Adelmilson, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham nessa hora, nesse programa tão importante, né, que é o Sala Pastoral, através do programa TV Viva Promessa. E é uma satisfação imensa, uma alegria imensa poder participar desse evento, desse momento, né, da Sala Pastoral. Nem imaginava, e Deus deu essa graça, e hoje estamos juntos aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus pretende, Deus tem planejado na vida da igreja, como já bem enfatizou aí a princípio. Muito bom. Olha, como o programa está muito bom hoje, compartilhe o link agora, dá tempo. Compartilhe o link. Se você está chegando agora no Sala Pastoral, compartilhe o link para que outras pessoas também conheçam este projeto da Igreja Adventista da Promessa. O pastor Moisés vai falar com a gente. Pastor, enquanto o pessoal está compartilhando o link aqui, fala para a gente o seu chamado pastoral, os lugares onde você pastoreou no Brasil, você é brasileiro, onde você pastoreou no Brasil, a sua família. Conte para a gente aqui, com a graça de Deus, onde o Senhor semeou o pastor Moisés por esse Brasil afora. Então, é uma experiência gratificante poder servir a Deus, e não só servir a Deus, mas poder ajudar na obra que Ele planejou para esse mundo, né? E Ele conta comigo, conta conosco, e esse plano eu me sinto maravilhado em poder participar desse projeto divino, que é levar a palavra além fronteiras, né? Mas tudo começa no Brasil, em Rondônia, Ji-Paraná. Na verdade, a minha conversão foi em Rolim de Moura, né? Eu sou lá de Rolim de Moura. Isso, Rolim de Moura. Eu sou paulista, é verdade, eu sou paulista. Minha família foi para Rondônia. Foi onde eu conheci a Cristo Jesus, na igreja de Rolim de Moura, nos meus 15, 16 anos de idade. E aí, então, comecei a servir a Cristo e experimentar do seu amor, da sua graça. E minha vida foi sendo envolvida cada vez mais pela pregação do Evangelho. Eu tinha muita curiosidade, ansiava muito, né, em testemunhar de Jesus. E fomos crescendo nisso. Fomos para Ji-Paraná, casei, fui para Ji-Paraná. E ali, então, começou a experiência pastoral. Em 97, né? Comecei a trabalhar na igreja em 1997, janeiro de 1997. São 23 anos, mais ou menos, né, de ministério. Então, eu agradeço a Deus por essa bênção. Minha família também já toda formada, praticamente os filhos já estão casados e casando, né? Agora, esse ano, minha filha casa, meu filho já casou. Estamos bem, graças a Deus, né? Mas foi maravilhoso o que Deus fez por mim no Brasil durante esses muitos anos que aí passei, né? De Rondônia fui para Marília e de Marília para fora do Brasil, né? Portugal e assim por diante. Então, graças a Deus por essa experiência tão graciosa, tão gloriosa que é pregar o Evangelho. E o mais interessante é pregar em outra cultura. Isso é que me fascina o meu coração, né? Meu coração está nisso. Amém, graças a Deus. Então o pastor Moisés tem ali o início do seu ministério, por graça e misericórdia de Deus, como a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, é Deus quem levanta, por meio do Espírito Santo, né? Bispos, ou pastores, né? Constitui pastores para pastorear a igreja de Jesus. Rondônia, depois Deus leva, ou traz, né, o pastor Moisés para São Paulo, Marília, trabalhou na Oeste Paulista, e a partir de 2011 para 2012, o Espírito começa a soprar noutra direção. A Igreja Adventista da Promessa, por meio da Junta de Missões, Diretoria Geral, envia o pastor Moisés para Setúbal, Portugal, e o pastor Moisés vai falar para a gente. Eu sei que muita gente te conhece no Brasil, pastor Moisés, muita gente conhece em Portugal, Rondônia. Eu também sou de Rondônia, lá de Rolim de Moura, né? Fui criado no estado de Rondônia. Muita gente conhece, tem curiosidade aí em saber, para glorificar a Deus também
por tudo que Deus fez pela igreja portuguesa, Igreja Adventista da Promessa. Então, compartilha com a gente, pastor Moisés, a sua chegada a Setúbal, a igreja de Setúbal, as experiências que vocês tiveram lá, porque aquilo que nós temos de informação, essa conversa hoje, ela faz sentido, porque um dia Jesus te mandou para Setúbal, porque em Setúbal você encontrou algumas pessoas que eram de Angola, estudantes, né? Estudantes universitários, sim, e pela graça de Jesus Cristo você compartilhou o evangelho, por isso nós estamos falando hoje sobre Angola, né? África, Angola. Compartilha com a gente essa experiência e por que você tem esse vínculo com Angola. É interessante, né? Como que Deus faz as coisas. Meu chamado foi assim muito interessante. Eu não tinha nenhuma experiência com Deus. Eu não tinha nenhuma experiência em evangelização. Eu ali evangelizavam as pessoas ali ao meu redor, pessoas que eu conheci e tal, e assim por diante. Mas a missão fora do Brasil era algo impensável. E um dia Deus usou uma pessoa e falou comigo, com a Zenate, dizendo o seguinte: eu tenho uma missão para vocês. E o Espírito Santo falou através dessa pessoa, né? Nós vemos a experiência dos dons espirituais, vemos isso na igreja. E o Espírito Santo então falou por meio dessa pessoa, dizendo que Deus tinha uma missão para nós, e essa missão era a lugares muito distantes dali de Ji-Paraná, porque essa oração e essa fala de Deus há praticamente 25, 26 anos atrás, mais ou menos, essa fala foi que nós iríamos para lugares muito distantes, aonde não havia caminho, não havia estrada para chegar. Eu não tinha a menor noção disso, não sabia a magnitude disso, o que estava envolvido nessa fala. E de repente eu me vejo assim, lendo sobre missões. Naquela época era muito famoso os livros, né, A Paixão pelas Almas, Clamor do Mundo, e foi esses livros que acabaram então acendendo a chama no meu coração por missão. E daí então eu comecei a olhar a missão transcultural, missão fora do Brasil, uma outra ótica. E aí Deus me deu essa graça, em 2012, como você mencionou, de vir para Portugal. Em 2012 chegamos aqui e encontramos uma igreja que precisava de muito auxílio, muita ajuda. Éramos em 8 pessoas, 12 com a minha família, viemos em 4. E aí começamos a trabalhar, orando, pedindo a Deus, dando graça. Deus foi dando graça, foi dando força, ânimo, muito animado com isso. E de repente, numa quarta-feira, eu olhei assim, tinha pouca gente, poucos irmãos na igreja, e eu olhei, pedi a Deus que me desse um norte, me desse uma direção do que Ele queria para a minha vida, né? E de repente, numa quarta-feira seguinte, entrou a Luísa na igreja, angolana, e sentou e tal, e eu assisti o culto, e depois do culto nós conversamos, e aí ela me perguntou se a igreja fazia estudo bíblico, e eu falei que sim, que fazíamos estudo bíblico, e de repente ela diz: olha, eu vou ver com os meus amigos que moramos juntos, somos estudantes, e se houver possibilidade, vamos aceitar o estudo. Aí eu falei, tá bem, então, aguardei a resposta, e a resposta foi positiva. Iniciamos um grupo de estudo, um pequeno grupo na casa deles, começamos a estudar a palavra de Deus, por parte de alguns deles, com certa dificuldade, porque é muito católico e assim por diante, mas Deus deu graça, e esses angolanos acabaram, 5 deles se entregando a Jesus. Eu os batizei, e depois eles voltam então para Angola, porque vieram estudar, terminaram os estudos, e 3 delas voltaram, 2 ainda permanecem aqui em Setúbal. E esse vínculo nunca deixou de existir, né? Sempre pastoreando, estive lá algumas vezes, e sempre pastoreando essas meninas, cuidando delas, né? Mesmo que seja à distância, porque foram voltando, né? Uma a uma foram voltando e estão lá aguardando a igreja. Então é algo gracioso que Deus já fez na minha vida, proporcionando tal experiência, né? As palavras me faltam para descrever a alegria, o contentamento, a satisfação, e como o coração arde por isso, né? Graças a Deus, graças a Deus. Pastor Moisés, quando você estava falando,
me veio um texto da palavra de Deus. Eu vou efetuar a leitura para você, meu irmão, minha irmã, esse texto que me veio à mente, porque uma igreja como a nossa, pastor Moisés, uma igreja pentecostal, clássica, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que a habitação do Espírito e o revestimento do Espírito vem sobre os membros dessa igreja, quando eles se convertem, quando eles recebem o batismo no Espírito Santo em um outro momento. Isso aconteceu na vida do pastor João Augusto da Silveira. E você nos disse que em algum momento Deus falou com você e com a diaconisa Zenate. Deus falou e você teve certeza que Deus estava te chamando para uma obra maior. Você não sabia o que estava à frente, mas sabia que Deus estava te chamando. E é o texto de Atos capítulo 13, que vai dizer assim, olha, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Lucas vai dizer quais eram, e no verso 2 vai dizer, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, assim como na igreja primitiva, nós temos também o toque gracioso de Jesus, nós temos também o toque do Espírito, nós ouvimos a voz de Deus e essa certeza é confirmada em nosso coração como no seu coração. E o que acontece? A igreja separou o pastor Moisés para Portugal, passou 8 anos em Portugal, pouco mais de 8 anos para Portugal, e nesse exato momento aí nos últimos meses, o Senhor tem tocado em seu coração, da diaconisa Zenate, agora o ninho está ficando vazio, Lucas se casou, Ana Paula se casa agora em novembro, e vocês estão ficando com o ninho vazio e de repente Deus inclina, o Espírito te chama novamente. Então, fala pra gente sobre esse toque gracioso do Espírito de Deus, inclinando você e a Zenate para Angola, e o que assim tem no coração, o que Deus tem colocado no seu coração de projetos, especialmente da visão. Sabe por quê, pastor Moisés? Eu creio que os recursos seguem a visão. Se Deus colocou visão no coração do pastor Moisés, não vai faltar o sustento para Angola, não vai faltar o sustento para edificar uma igreja física lá, né? Porque a igreja orgânica já tem lá, as irmãs já congregam lá, já vivem lá, mas a igreja física, estrutural. Então, se tem a visão, tem recurso. Se tem a visão, Deus manda líderes, né? O que Deus tem colocado de visão no coração, servo de Deus, para Luanda, em Angola? Então, a visão segue, né? Aquilo que Deus disse há muitos anos atrás. Você vai para lugares distantes que não tem caminho para chegar lá, não tem estrada. E daqui para Luanda, do Brasil para cá, não há estrada, é verdade. Daqui para Luanda pode ter estrada, mas muito mais difícil, muito mais complicado, né? O certo é que Deus colocou no meu coração isso, né? Há muitos anos atrás, quando essas meninas batizaram, e eu comecei a olhar para Angola, né? Olhando para eles, porque eles passaram, no meu ministério, eles foram uma bênção. Porque a igreja não estava bem, quando de repente Deus manda esses 5 meninos para me ajudar, a igreja tomou outro rumo, sabe? Eu me emociono de dizer isso. A igreja, Graças com a Deus, eles, tomou um rumo muito diferente, muito distante. Eles me deram muita energia, eles me ajudaram grandemente. A Ana, a Felisbela, a Luísa, o Kelson e o Felipe são meninos de ouro que Deus mandou para me ajudar. E eu comecei a amar assim, a Angola a partir deles. E a oportunidade que eu tive quando elas regressaram para suas casas, terminaram os estudos, que regressaram para casa, eu fui lá visitá-las. E quando eu cheguei lá, eu me apaixonei de fato por aquele povo, porque é um povo muito carente, muito sedento da palavra de Deus.
Então o desejo no coração bateu forte em relação àquela gente. É uma gente que precisa do evangelho, é uma gente que abraça e deseja o evangelho. Então a visão é de expansão, é levar a igreja lá e semear e colher o quanto for necessário e o quanto Deus me der. Porque eu creio que esse tempo aqui em Portugal foi um tempo de preparo, um tempo de treinamento. Foi um tempo onde Deus me deu maturidade, visão, saber o que é pregar o evangelho fora do Brasil, em lugares muito mais difíceis do que no Brasil. E agora, com esse know-how que eu tenho, eu creio que Deus pode me usar ainda mais. Deus vai me dar graça e nós vamos trazer muitas almas para Jesus ali em Angola. Com a experiência que Deus já me deu, com a visão que Deus já me deu, e se eu achar graça aos olhos dele nesse projeto, eu creio que nós vamos alcançar o que é preciso alcançar, segundo o plano dele. Eu vou alcançar o que Deus tem planejado para a minha vida, se Deus assim me permitir. Graças a Deus. Olha aí, Luísa, Felisbela, Ana, Karina, Kelson, Felipe, Elizabeth e muitas outras pessoas. Algumas são promessistas, outras têm contatos com as doutrinas da igreja, com a Igreja Adventista da Promessa, às vezes contatos aqui em São Paulo, a partir da nossa igreja no Tatuapé, contatos em Portugal, a partir da nossa igreja de Setúbal. E Deus deu este momento, Deus deu a graça para que nós pudéssemos falar isso para os promessistas. A Igreja Adventista da Promessa está avançando, a expansão da igreja está acontecendo. E sabe por que a expansão da igreja acontece? Porque você ora, meu irmão. Porque você ora, minha irmã. Sabe por que acontece a expansão? Porque você contribui, você dizima, você oferta, você está na retaguarda. Então tem um exército, tem um número muito grande de irmãos e irmãs orando, intercedendo para que a obra avance. E a obra está avançando. A Igreja Adventista da Promessa está avançando. Pastor Moisés, estamos caminhando aí para o final do nosso programa. Aqui, nos estúdios aqui da TV Viva Promessa, aqui em Cosmópolis, eu diria para você, olhe para aquela câmera ali e dê uma mensagem para os irmãos. Mas você vai agora olhar para todos os promessistas agora, vai olhar para os promessistas e vai falar para os promessistas da experiência que você teve em Angola. Você já esteve algumas vezes em Angola. Eu mesmo estive com você uma vez em Angola, pregamos lá em praça pública, visitamos o hospital. Os campos estão brancos em Angola, porque é o seguinte, nós estamos entusiasmados com Angola. Eu estou entusiasmado com Angola, eu estou esperançoso com Angola. Eu penso que esse projeto de 6 anos, 2 anos para a plantação, 2 anos para a consolidação, 2 anos para a expansão da igreja em solo angolano, eu estou esperançoso que em 6 anos cheguemos a uns 1000 adventistas da promessa em Angola. Chegaremos com a graça de Deus. Você crê nisso? Ou só eu e o pastor Moisés que estamos animados aqui? Ou você crê nisso? Se você crê nisso, você vai colocar esse projeto em oração. Pastor Moisés, os campos estão brancos em Angola. Sua experiência com Angola. Os irmãos podem esperar colheita de almas lá, pastor Moisés? Certamente, pastor. As vezes que eu tive lá 3 vezes, em anos consecutivos, depois que eles voltaram para suas famílias. A experiência nas ruas, a experiência com as pessoas é muito gratificante. Eu cito assim, aquilo que vivenciamos ali, saímos a distribuir folhetos, contato com as pessoas, conversa com as pessoas para sentir, né? A gente consegue isso somente nas ruas mesmo. E aí eles vinham perguntar o que era aquilo e eu dizia que era Deus, era uma mensagem de Deus para eles. Eles então me deu um folheto desse e apanhavam aquele folheto e ficavam prestando atenção naquilo que falávamos, aquilo que anunciávamos e falávamos sobre Jesus.
e eles agradeciam e perguntavam onde era a igreja, que eles queriam ir lá e assim por diante. Aí explicavam-nos que a igreja ainda estava em processo de ser plantada ainda, mas que num dado momento, certamente, nós contactaríamos eles porque apanhamos seus telefones e assim por diante. Então foi muito bom assim a experiência com eles ali, sabe? Eu creio que o campo está branco para a ceifa. Eu creio que aquilo que Jesus disse está branco, só precisa dos ceifeiros, né? E se Deus der essa graça, a Igreja Adventista da Promessa vai contribuir com essa colheita que Jesus certamente vai fazer ali, vai fazer em Angola. E quem sabe, oro a Deus para que isso aconteça, para que Angola seja uma base para a África, né? Porque se olharmos para Angola, não é um país miserável. Quando pensamos em África, logo nós pensamos em miséria extrema. E se nós formos olhar Angola, é um país que tem se desenvolvido consideravelmente, porque eles foram libertos do jugo de Portugal em 1975, então não faz muitos anos. E esse país tem crescido. Se você olhar na internet, as fotos de Luanda são uma cidade de muito respeito, muitas construções, é uma cidade pujante, é uma cidade próspera, né? Então ali tem tudo para nós também, quem sabe, com a graça de Deus, não colocarmos uma base ali, né? Enviar missionários para os confins do continente africano. Se Deus der essa graça, permitir que os meus olhos vejam isso, eu vou glorificar o Senhor. Ô, pastor Moisés, aí você vai me animar mais ainda. Quando a igreja tem um líder que fica tão animado, que parece que tem prego na cadeira nele, quer se levantar já para começar a obra, rapaz. Aí você está me deixando muito animado aqui, viu, pastor Moisés? Sabe por quê? Oi. Porque assim, olha, para você ir para alguns países da África, que eles estão do outro lado do continente africano, lá próximo, banhados já pelo Oceano Índico, geralmente você tem que fazer 1, 2, 3 escalas. São viagens que demoram, às vezes, 2 dias, 1 dia e meio, 36 horas, 24 horas. É muito difícil ir para esses países em 24 horas. Mas Luanda está... A quantas horas aqui do Brasil, Luanda, pastor Moisés? Talvez umas 7, 8 horas? Mais ou menos isso aí, não está muito longe, não. Luanda quase que se avizinha a Fortaleza ali, né? Isso, então, são os dois pontos ali, mais próximos, né? Dá umas 6 horas, 6, 7 horas de voo, se fosse, né, direto, assim, tivesse voo direto de Fortaleza a Luanda, seria umas 6 horas de voo. Isso, pastor Moisés, mas tem voo direto, pastor Moisés. É por isso que eu estou animado aqui do outro lado, pastor Moisés. Tem vao direto. Ao invés de fazer a volta no mundo para chegar a Luanda, tem voo direto de São Paulo para Luanda. 7 horas por aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Moisés me animou demais falando em base aqui. Eu sou animado demais, né? Então, se você falou em base, eu já pensei, imagine os irmãos lá de Rondônia, de Ji-Paraná, visitando a base lá em Luanda, irmãos de Marília, onde você foi pastor, irmãos de Rolim de Moura, mas eu poderia falar agora com irmãos que estão no sul do país, aqui mesmo, no sudeste, aqui de São Paulo. Olha, pastor Adelmilson, eu vou visitar a base missionária angolana. Do outro lado do Oceano Atlântico tem um pastor e uma missionária aguardando os irmãos. Que bom seria, porque tem voo direto. É um país que não tem tanta insegurança igual outros países da África. Eu estou muito esperançoso que teremos uma igreja adventista da promessa forte, pujante e, quem sabe, com a graça de Deus, essa base missionária, pastor Moisés. Posso sonhar, pastor Moisés? Vamos sonhar e orar e pedir ao Senhor que concretize isso, né, logo, tão pronto. Para que, de fato, possamos receber os promessistas, os irmãos que queiram lá participar, né, e ajudar no trabalho, né? Quem sabe doar as suas férias para Jesus, né? E passar um tempo lá conosco, participando desse... É um povo muito caloroso, é um povo muito receptivo e muito receptivo ao Evangelho, deu para se ter noção. Eu creio que Deus permitiu essa minha ida lá algumas vezes justamente para ver isso, né? Porque quando se fala em África,
você fica já reticente, você fala, puxa, África não é fácil. Mas a experiência que Deus me deu lá e o que Ele colocou no meu coração, eu creio que já era um preparo, né? Já era algo da parte de Deus para a minha vida, para que eu pudesse, então, hoje estar dizendo para Ele novamente, eu digo sim, né? Amém. Então, eu creio que aí, a partir de janeiro, fevereiro, a mudança definitiva para Luanda, Angola, nova etapa, recomeço, Deus dê essa graça, né? E eu glorifico a Deus pela a MP, que está me dando essa oportunidade. Primeiramente Deus, depois a MP. E eu fico feliz, né, de poder contribuir com a igreja. Eu fico feliz de contribuir com o reino de Deus, aquilo que Deus me pede que eu faça, né? Então eu faço com muita alegria, com muito gozo no coração, e peço o apoio de todos, né, para que, a começar pelas orações, e depois o apoio físico, moral, e assim por diante, né, pessoal lá, e assim por diante. Amém, amém. É isso, o pastor Moisés nos falou que esse projeto está sendo administrado, organizado, do ponto de vista missiológico, financeiro, pela Aliança Mundial Promessista. No começo desta série, Promessa, uma Igreja Missionária, nós estivemos aqui com o pastor Derlis, do Paraguai, missionária Liliana, da Argentina, pastor Mendes, aqui do Brasil, que nos ajudam, os três nos ajudam administrando a Igreja da Promessa fora do Brasil, né? Em todos os países, melhor. E é esta instituição da igreja, a MP, Aliança Mundial Promessista, que está administrando. Porém, o sustento deste projeto vem de duas convenções brasileiras. Convenção Paulistana Leste, na zona leste da capital, e a Convenção Paulistana Central, que abrange o centro da capital e a zona norte da capital de São Paulo. São os irmãos e irmãs que estão nos ajudando financeiramente para este projeto. E eu gostaria que você nos ajudasse em oração, que você sonhasse conosco, que não seja só um sonho do pastor Moisés, da diaconisa Zenate, que não seja só um sonho do pastor Adel, dos demais companheiros, amigos, colegas da Aliança Mundial Promessista, da Diretoria Geral Brasil, Diretoria Geral Argentina, Diretoria Geral Paraguai, mas que seja um sonho da Igreja Adventista da Promessa. Eu sonho, meus irmãos e irmãs, com uma igreja forte, engajada em missões, uma igreja comprometida com o Evangelho de Jesus, honesta ao Evangelho de Jesus. E para ser sincero com vocês, uma igreja honesta ao Evangelho de Jesus, ela faz missão, ela cumpre a missão de Deus. A missão de Deus, Deus tem uma missão. Deus envia Jesus de Nazaré. Jesus, o Pai e o Filho enviam o Espírito. O Espírito é procedente do Pai e do Filho para esta grande obra. A Trindade envia a igreja. Nós somos enviados. E se a igreja não cumpre a grande missão de Deus, ela não é igreja, irmãos. Porque a igreja é o povo de Deus em missão no mundo. E se o povo de Deus não está em missão no mundo, não é igreja. É por isso que nós estamos falando em missões, irmãos. Não é porque é novidade, é por isso que nós estamos falando em missões. Eu quero que você coloque agora aqui nos comentários, pastor Moisés, nós estamos aqui com muitos irmãos neste momento, muitos irmãos e irmãs. Eu gosto de olhar os comentários dos irmãos e das irmãs. Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Você é uma igreja missionária, eu sou uma igreja missionária, a Igreja da Promessa é uma igreja missionária, nós somos chamados para fazer missão ou missões, mas a missão de Deus. Coloque aqui nos comentários, olha, eu vou fazer, ou eu faço, ou eu farei a missão de Deus de alguma forma, orando, contribuindo, indo. Eu creio, pastor Adelmilson e pastor Moisés, que a Igreja da Promessa vai cumprir a missão de Deus, está cumprindo a missão de Deus. Eu creio que a Igreja da Promessa fará sua expansão na África. Pastor Moisés vai olhar o seu comentário aqui no YouTube, tá? Faça o comentário aqui. Sonhe conosco com uma grande igreja espalhada pela terra. Quando Jesus retornar, pastor Moisés, os céus da África serão diferentes.
Os céus de Angola serão diferentes, porque você está indo no poder do Espírito enviado pela Igreja Adventista da Promessa. Qual é o nosso sonho, então? Ter uma igreja com em 6 anos, uma igreja com 1.000 crentes adventistas da Promessa. Esse é o nosso sonho, pastor Moisés. Daqui 6 anos, pastor Moisés. É o sonho. Daqui 6 anos, nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos contribuir de alguma forma e nós continuaremos sonhando com a expansão da igreja. Então nós temos um desafio para você. Temos um desafio. Você vai orar uma semana por Angola, pelo menos uma semana. Você vai orar, olha, hoje agora, sexta-feira, quase 9 da noite, quase 21 horas aqui em São Paulo, pastor Moisés. Aí em Portugal já deve ser de madrugada, que são 4 horas à frente. Eu acho que Luanda também deve ser 4 horas ou 5 horas. Então nós estamos agora, quase 21 horas aqui em São Paulo. Faça o compromisso, eu vou orar uma semana, até o próximo programa Sala Pastoral, eu vou orar por Angola, para que o Espírito Santo abra os caminhos, abra as estradas. Eu vou orar. Os irmãos moravianos, eu já disse isso, eles acreditavam que o Espírito Santo era o primeiro missionário. Então eles acreditavam que onde eles passavam, ou onde eles passassem, o Espírito tinha passado um pouco à frente. O Espírito já tinha passado lá. Era só eles arrebanhar os crentes, porque o Espírito já tinha feito a obra. Nós vamos orar uma semana, para que onde o pastor Moisés, missionária Zenate, as demais irmãs que são adventistas da promessa lá de Luanda, onde eles passarem, que o Espírito tenha passado um pouco antes deles, fazendo a obra de conversão, a obra de habitação plena no coração das pessoas. E eles só vão arrebanhar essas pessoas e a nossa igreja vai crescer, vai crescer. Faça o compromisso, coloque aqui, olha, agora, aqui embaixo nos comentários. Eu acho que essa TV que eu olho, pastor, mas é essa aqui. Essa aqui mesmo, né? Essa aqui. Essa aqui, né, pastor Moisés? Essa aqui, né, Tiago? Porque eu preciso falar com os promessistas, Tiago. Esta aqui, olha aqui. Esta aqui, ó. Coloque aqui, ó, no comentário embaixo. Eu vou orar uma semana pela expansão da Igreja Adventista da Promessa em Angola. Uma semana. Se nós temos 1.000, 2.000 pessoas orando, nós vamos bater na porta dos céus, irmãos. E Jesus Cristo vai abrir a porta, vai abrir as portas para a Igreja Adventista da Promessa em solo angolano. Vamos orar? Pastor Moisés, ore para nós, por gentileza. Começar aí ao pedido que você faz, vamos começar agora então, né? Amém. Vamos começar orando, pedindo a Deus que as portas se abram, que os corações lá sejam já preparados, prontos para ouvir a palavra do Evangelho, né? Então é todo um começo, né? É ir para lá, é o salão, é a igreja, onde ela vai ser. Então tem tudo isso que nós precisamos abordar na oração, né? A documentação para entrar lá e assim por diante. Então, oficializar essa igreja lá, então são motivos para nós agregarmos as nossas orações, né? E eu gostaria muito que você aí de casa nos colocasse em seus joelhos, né? Aquela oração de madrugada, aquela oração costumeira. Coloque esse projeto nas mãos de Deus, para que nós tenhamos o sucesso. Vamos orar então? Amém. Pai de amor e Deus de graça, nesse momento nós te louvamos pelos teus insondáveis pensamentos. Os teus planos são muito maiores do que os nossos planos. A tua visão é muito maior do que a nossa visão. Nós falamos de Angola, mas o Senhor olha para o continente inteiro. Nós falamos de uma base, mas o Senhor tem muitas bases ali. Nós falamos de pessoas, o Senhor olha para milhares. O Senhor olha para multidões incontáveis. Então nos dê essa graça de alcançar o que o Senhor quer alcançar. Leve os nossos pés, leve os pés da igreja aonde o Senhor planejou para que ela colocasse os pés. Nos faça cumprir os planos que o Senhor tem traçado para a igreja, para a minha vida, para a vida de todos nós. Senhor, nós queremos alcançar o que o Senhor quer alcançar.
nós queremos fazer o que o Senhor tem planejado. Então nos Glórias a ajude, Deus. aumente a nossa fé, aguce a nossa visão, meu Deus. Capacita-nos em todos os aspectos necessários. Olha para o teu povo, olha para a igreja. Olha para a igreja lá, meu Deus, naquele lugar mais distante. Olhe de forma graciosa para que ela também contribua de forma poderosa para essa Glórias a grande e Deus. nobre tarefa, Senhor. Abençoe o teu povo, os pastores, os líderes, as lideranças. Abençoe as convenções que estão apoiando esse projeto. Senhor, eu quero te agradecer com a minha vida, com o meu coração, com o meu fôlego de vida, o que o Senhor está proporcionando a mim, a minha esposa, a minha família. Eu quero te agradecer e pedir desde já, Senhor, encaminhe todas as coisas para a glória e para a honra do teu santo nome, aquilo que o Senhor tem planejado. Assim nós oramos, assim te damos graças, ó Pai. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos chegando ao final do Sala Pastoral, este programa abençoador que tem levado a todos vocês o conhecimento da Igreja Adventista da Promessa, conhecimento bíblico, conhecimento administrativo, para que os promessistas saibam o que está acontecendo na igreja e também possam ajudar a igreja em todos os aspectos, inclusive orando por nós. Eu gostaria também de destacar que este programa, ele vai ao ar porque nós temos os Amigos da Missão. amigosdamissão.org é o nosso site. Você pode fazer o seu cadastro, amigosdamissão.org, e contribuir mensalmente com os projetos da TV Viva Promessa. Mas você também pode fazer uma oferta agora. Aqui tem um QR Code, nós temos aqui o Pix da conta da TV Viva Promessa. Você pode nos ajudar a levar o Evangelho para muitos outros lugares. Inclusive, o nosso próximo programa será sobre a expansão da Igreja Adventista da Promessa por meio da TV Viva Promessa, por meio das mídias, por meio do Facebook, enfim, das plataformas digitais. O que Deus está fazendo com a Igreja da Promessa, você precisa saber, porque Deus está fazendo uma grande obra. Então, na próxima sexta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui com um grande programa, a expansão da igreja por meio da TV Viva Promessa. O Evangelho está chegando a muitos lugares, em lugares distantes. Vocês saberão no próximo programa. Mas antes de terminar o Sala desta noite, eu preciso agora deixar contigo, pastor, para você cumprimentar os irmãos, deixar a paz do Senhor e aquela palavra de esperança aí para a gente chegar sábado de manhã, amanhã cedo, animado, porque vai ter um culto especial amanhã de manhã. Muito bem, quero agradecer mais uma vez a Deus e agradeço imensamente com meu coração a todos os irmãos que nos apoiam, que vai certamente orar por nós. Eu quero agradecer graciosamente da minha parte, de todo o meu coração, a todos vocês. E vamos continuar nessa visão, né? A visão da expansão, a visão do reino. É isso que Deus pretende para a igreja, a expansão. Então comece a expandir. Aí na tua rua, no teu bairro, fale de Jesus, dê testemunho, abra a Bíblia para esse povo, certamente eles vão crer. Com a experiência que eu tive aqui durante esses 8 anos, praticamente 11 anos aqui em Portugal, mais 8 anos à frente da igreja, na verdade o Brasil é crente, o povo brasileiro é crente, é igual o povo angolano, é crente já é muito crente esse povo. Só precisa de alguém que os encaminhe para o aprisco do Senhor. Amém. E esse alguém é você. Amém. Então graças que Deus dê graça a você nesse sábado e tenhamos a bênção de Deus e que o Senhor dê graça a todos vocês. É isso aí, meu irmão. Estamos chegando ao Sala Pastoral, finalzinho do nosso programa, meu irmão, minha irmã, povo promessista. Voltaremos na sexta-feira às 20 horas, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus, um abraço, um ósculo santo e todos animados, porque nós estamos em missão, orando por Angola. Até a próxima sexta-feira. Deus abençoe.
Graça e paz, eu sou Wilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. Olá, irmãos, aqui é o pastor Kennedy Matos, apresentador do programa Evangelho em Foco. E hoje eu quero trazer para você uma indicação extremamente importante. Um livro, A Fé que Professamos. Esse livro tem as doutrinas que nós promessistas cremos, aquilo que nós confessamos, a nossa fé. Você conhece as nossas doutrinas? Você sabe defendê-las? Você conhece elas na sua particularidade? É muito importante. Nós temos uma doutrina muito bonita. Então eu quero indicar para você esse livro. E onde você pode adquirir? Na Editora Promessa. Você pode entrar no site, adquirir o seu exemplar virtualmente, vai chegar aí na sua casa tranquilamente. Ou então você pode vir aqui na nossa loja, que está muito bonita por sinal. Então você está convidado, tá? Essa é a minha indicação, o livro A Fé que Professamos. Adquira já o seu. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Um abraço, Deus abençoe.